Feliz sábado. Bom conhecê-los. Nós estaremos juntos aqui 3 momentos, agora à noite, amanhã, na parte da manhã e na parte da tarde. E vamos recapitular a doutrina, a segunda crença fundamental dos adventistas, intitulada A Doutrina Bíblica da Trindade. Nós viemos de Natal, eu e a minha esposa Safira, está ali no mesmo banco onde está a família do Roberto, e nós viemos com o objetivo de estudar a Bíblia com os irmãos. Então vamos nos colocarmos com uma mente, um espírito mais inquiridor. Vamos tentar fazer uma investigação mais aprofundada da palavra de Deus sobre esse tópico. Agora, nesse primeiro momento, eu não tenho muitas pretensões de me aprofundar na temática. Quero apenas estabelecer aqui as problemáticas, e amanhã de manhã e à tarde, principalmente, nós teremos tempo mais amplo para discorrer sobre diversos tópicos, ok? O que a Bíblia fala sobre Deus? Quem é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras? Como ele é? Com que ele se assemelha? Com que Deus se parece? Como você o representa em sua mente? Quando você pensa em Deus, que imagem emerge em sua mente? Quem é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras? Quem é o Deus do cristianismo? Aquele Deus adorado por cristãos espalhados em todo o mundo. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre o Deus vivo e verdadeiro é que ele é misterioso. Cuidado para não atribuir a este adjetivo conotações esotéricas. Às vezes nós colocamos aí conceitos místicos por trás dos termos, né? Mas veja o que a Bíblia diz sobre Deus. Isaías, capítulo 45, verso 15. Verdadeiramente tu és um Deus misterioso, ó Deus de Israel, o Salvador. Quando a Bíblia afirma que Deus é misterioso, isso serve como uma admoestação a nós, quando tentamos penetrar, quando tentamos racionalmente assimilar alguma verdade sobre Deus. A mente humana não é capaz de penetrar esse Deus misterioso, conhecer as verdades de Deus, a não ser que o próprio Deus venha ao encontro do homem. A não ser que o próprio Deus venha ao nosso encontro e se revele a nós. Tudo o que podemos saber sobre Deus é aquilo que Ele revelou a nós, aquilo que Ele desejou nos revelar. O que sabemos sobre Deus é proveniente de sua autorrevelação. Porque por nós mesmos não seríamos capazes, devido à nossa finitude e à nossa condição caída, de entendermos os mistérios de Deus. Então esse texto aqui é um texto que serve logo como uma advertência para nós. Nós precisamos tirar as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisamos agora é terra santa, quando o assunto é Deus, quando tentamos compreender a divindade. E aqui um texto de Ellen White que também traz esta advertência a nós. Preste bem atenção, ela diz: a revelação de si mesmo que Deus concede em sua palavra é para o nosso estudo. Tudo que Deus revela acerca de si mesmo e que consta em sua palavra é aberto à investigação, é acessível a nós, é para o nosso estudo. Isto podemos buscar o quê? Compreender. O que é que nós podemos buscar compreender? O que Deus revelou acerca de si mesmo, onde? Em sua palavra. Mas além disso,
não devemos penetrar. Nós não podemos ir além dos marcos fincados pelas Escrituras. Nós não podemos ultrapassar os limites, os contornos pré-estabelecidos pela palavra de Deus, quando o assunto é Deus. Conhecer a pessoa de Deus, sua natureza, seus atributos. Nós só podemos afirmar com segurança algo sobre Deus enquanto estivermos enquanto estivermos dentro desses limites estabelecidos pela autorrevelação, pela revelação de Deus nas Escrituras. Ir além não devemos penetrar. O mais elevado intelecto pode empenhar-se até estar exaurido em conjecturas com respeito à natureza de Deus, mas o esforço será infrutífero. Preste bem atenção a esta declaração aqui. O mais elevado intelecto, o homem mais inteligente que se possa conceber, pode envolver-se em especulações e conjecturas filosóficas sobre Deus, mas esse esforço será vão. Esse esforço é infrutífero. Por quê? Este problema referente à natureza de Deus não nos foi dado resolver. Cristãos não foram chamados para resolver este problema, para se envolver em especulações concernentes à natureza do Onipotente. O Altíssimo está acima de qualquer contestação. Nós não temos a permissão, a autorização divina para penetrar o mistério da natureza de Deus. As únicas coisas que podemos fazer é afirmar, fazer declarações de crenças extraídas de onde? Das Escrituras. Ir além é entrar no terreno da especulação proibida. Nós precisamos nos manter sempre dentro dos limites seguros estabelecidos pela palavra de Deus. Nenhuma mente humana pode compreender a Deus. Nenhuma mente humana pode compreender a Deus. Que o homem finito não tente interpretá-lo. Que ninguém se empenhe em especulação concernente à sua natureza. Aqui, o silêncio é eloquência. Nós seríamos mais eloquentes no tocante à natureza de Deus se ficássemos em silêncio. Então, ao longo desses estudos aqui, nesses 3 encontros, nós iremos tentar reconstruir a doutrina bíblica de Deus. E vamos evitar nos entregarmos a especulações tolas sobre esse assunto tão profundo que é o tema da natureza de Deus e os seus atributos. Então nós temos 2 textos aqui que servem de admoestação, uma advertência inicial. Isaías, passagem da Bíblia diz, o Senhor Deus é misterioso. E Ellen White que confirma dizendo, nenhuma mente humana é capaz de compreender a natureza de Deus. E ela nos adverte a não nos entregarmos a especulações concernentes à sua natureza. O que a Bíblia fala sobre Deus? O que podemos conhecer acerca de Deus? Quando nós começamos a investigação nas Escrituras, logo nos apercebemos de que a Bíblia testifica em suas páginas do monoteísmo. O que significa monoteísmo? A crença na existência de um só Deus. Mono, do grego, um. Teísmo, theos, do grego, Deus. Um só Deus. Como é que nós encontramos isso nas Escrituras? A passagem clássica, a passagem bíblica mais conhecida em favor do monoteísmo
é a passagem de Deuteronômio, capítulo 6. Esta passagem é considerada a pedra angular do monoteísmo hebraico. Esta passagem é uma síntese da crença, da fé do antigo Israel. Esta passagem é vista como a profissão de fé do judaísmo. Até hoje, os judeus utilizam Deuteronômio 6, verso 4, como a síntese, um resumo de sua profissão de fé. E o que diz Deuteronômio 6, verso 4? Ouve Israel, palavra hebraica utilizada logo na abertura deste verso, é o verbo no imperativo, o verbo ouvir, palavra hebraica shema. Até hoje os judeus chamam esse texto de o Shema Israel. Ouve Israel. E vem aí uma súmula do que seria a profissão de fé do judaísmo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Assim consta em nossas traduções para o idioma português. Mas quando Moisés escreveu esse texto, ele o escreveu em língua hebraica. Quando ele o escreveu, foi mais ou menos assim. Agora está aí a solução, né? Ele escreveu desta forma. Se nós transliterássemos esses caracteres do hebraico para o nosso alfabeto, teríamos isso aqui. Veja que esta palavra aqui, o hebraico começa, tanto na escrita como na leitura, da direita para a esquerda, ao contrário das línguas ocidentais como a nossa. Essa é a primeira palavra do verso. Note que ela se repete aqui. Esta palavra, que consta de 4 caracteres, 4 letras, é conhecido como o tetragrama. As 4 letras que compõem o nome de Deus. Essas letras transliteradas seriam essas aqui. YHWH. Veja que se repete aqui 2 vezes, da mesma forma como ali em cima. O que Moisés disse foi, leiam. Ficou difícil ler isso aqui, não foi? Por quê? Porque nós só temos consoantes neste vocábulo. E nós não somos capazes de ler uma palavra composta única e exclusivamente por consoantes. Como o próprio nome já diz, consoante é o que soa com a vogal, né? Como não consta vogais nesse termo, nós temos dificuldades em articular. Mas quem lê o hebraico consegue, ao olhar para a palavra, suprir os sons vocálicos. Se a língua estiver viva, é possível suprir os sons vocálicos, mesmo olhando para uma palavra constituída única e exclusivamente de consoantes. Ok? Como nós não temos familiaridade com a língua, nós não identificamos de imediato. Né? Mas isso aqui tem sido vertido para o português de diversas formas. Alguns vertem como Iavé, outros Javé, e a maioria Jeová, o nome de Deus. Então nós teríamos Iavé Eloheinu, Iavé Errade. Só vocês. Eu tenho praticamente aqui 2 frases, 2 pequenas frases. Cada uma formada por 2 palavras. Iavé, Eloheinu, nosso Deus, Iavé novamente, e Errade. É esta palavra aí, que eu coloquei em uma cor diferente para a nossa análise. Em outras palavras, aquele texto que lemos ainda há pouco, o Senhor nosso Deus é o único Senhor,
Na língua original, tradução literal, seria Yahvé nosso Deus, Yahvé um. Há um consenso entre os especialistas da língua hebraica de que o verbo ser, embora não apareça na frase, ele deve ser pressuposto. Então, a tradução seria: Yahvé é nosso Deus, Yahvé é um. O que Moisés escreveu de fato? O que Moisés escreveu foi: Jeová é nosso Deus, Jeová é um. E por causa dessa última frase, nós temos aqui estabelecido o monoteísmo. A crença monoteísta de que só há um Deus. O Deus vivo e verdadeiro, Yahvé, Jeová, é um só. A Bíblia não apenas afirma que Jeová é um só, como afirma que não há outro. Deuteronômio capítulo 4, verso 39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor, aquele tetragrama, aquelas 4 letras do nome sagrado de Deus, só Jeová é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Perceberam isso? Em Isaías capítulo 43, versículo 10, a Bíblia diz: vós sois as minhas testemunhas. É o próprio Deus quem está falando para o seu povo, Israel, a nação eleita, a nação do antigo pacto. O meu servo, vós sois minhas testemunhas, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais, creiais, entendais, que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Não há Deus, nem antes, nem depois de mim, diz o Senhor Jeová, diz Yahvé, o único Deus. É claro que nós percebemos aqui que há um ensino inequívoco em toda a escritura do Antigo Testamento favorável à unidade de Deus. Deus é um só. O mesmo ensino se encontra também nas páginas do Novo Testamento. Veja comigo Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 28 em diante. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Veja que Jesus Cristo testifica do monoteísmo hebraico. Veja que, para Jesus, o maior de todos os preceitos se resume no Shema Israel. Deuteronômio 6, verso 4, texto que ele cita, verbatim, cita diretamente aqui. Então, esse é um ponto fundamental para nós. Defender a unidade de Deus. Deus é um.
quando chegamos nos dias do Novo Testamento, os discípulos de Cristo conheceram Jesus, o acompanharam em seu ministério público, ouviram seus ensinos, presenciaram seus milagres e logo se perguntaram: que homem é este? Quem é este homem? Em uma certa ocasião, eles até perguntaram: quem é este homem que até os ventos, a tempestade, o mar, as ondas do mar lhe obedecem? Aqueles discípulos eram judeus, eles eram fiéis ao monoteísmo bíblico. Aqueles homens eram defensores do monoteísmo hebraico. As únicas escrituras sagradas que eles reconheciam até então era o Antigo Testamento. E através do Antigo Testamento, eles chegaram à conclusão de que Deus é um. Mas quando se depararam com Jesus Cristo, quando o conheceram, quando se relacionaram com Ele, quando ouviram seus ensinos, presenciaram seus milagres, eles tiveram que ampliar o seu conceito de Deus. Podemos até arriscar a dizer que eles entraram em crise inicialmente com o seu conceito restrito do monoteísmo bíblico. Eles precisavam de respostas. Quem é este homem? Que Jesus Cristo era completamente humano, era inquestionável. Mas que Jesus era meramente humano, ou seja, apenas humano, isso de modo algum poderia ser aceitável. Ele era mais do que humano. O que ele era então? Pertenceria a uma categoria superior da existência? Talvez um anjo? Os discípulos não chegaram a esta conclusão. Para eles, Cristo era mais do que humano, mas era mais do que um anjo. A que conclusão eles chegaram? A conclusão a que chegaram é que Jesus Cristo era Deus. Isto é uma conclusão realmente assustadora. Como judeus, pessoas que nasceram e foram criadas dentro da cultura hebraica, baseados em um monoteísmo rígido, tendo as escrituras do Antigo Testamento como única regra de fé e prática, chegaram a esta conclusão, de que aquele homem era mais que um homem, era mais que anjo, era Deus. Como eles chegaram a uma conclusão assim, é algo realmente assustador. Vamos ver algumas das passagens bíblicas em que os discípulos de Cristo testificam acerca de sua divindade. Essas são as 10 passagens clássicas do Novo Testamento. Eu não vou ler as 10 aqui, mas quem estiver anotando, aí consta a informação. Essas são as 10 passagens mais conhecidas do Novo Testamento, em que Jesus Cristo é chamado explicitamente de Deus. Há muitas passagens na Bíblia que tratam da divindade absoluta de Jesus Cristo, sem mencionar o nome, sem que apareça o termo Deus aplicado a ele. Mas essas são as 10 passagens clássicas neotestamentárias em que o termo Theos, o termo grego Theos, Deus, é aplicado a Jesus Cristo. Vejamos algumas delas. Logo no prólogo do Evangelho joanino, logo na abertura do Evangelho segundo João, nós encontramos
as seguintes informações. No princípio era... Quem é o verbo mencionado por João logo aqui na abertura de seu livro? Quem é o verbo? A pessoa de Jesus Cristo. Como é que você sabe disso? Pelo verso 14 que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos, no princípio, era Jesus Cristo, o verbo de Deus. Neste ponto, a narrativa evangelística de João difere das outras narrativas. As narrativas dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Logo no começo do Evangelho segundo São Mateus, nós encontramos uma genealogia de Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia aí no Evangelho segundo São Mateus, você vai ver que no primeiro capítulo, Mateus se dedica a descrever a linhagem, a genealogia humana de Jesus Cristo. Desde quem? Desde Abraão até Jesus Cristo. Como Mateus escreve para uma comunidade judaica, era muito importante traçar a genealogia de Cristo até Abraão, o pai da raça hebraica. Lucas, por sua vez, que tinha outras finalidades e escrevia para uma outra audiência, para um público composto de gentios, descreve a genealogia humana de Jesus até Adão, o pai de toda a raça humana, de onde vieram todos os povos. Marcos, a primeira narrativa evangelística a ser produzida, não trata da genealogia humana de Jesus. Ele já começa falando do ministério público de Jesus, a partir de seu batismo. Mas João vai além. João começa na eternidade. Ele não diz que Jesus provém de Abraão, Jesus provém de Adão. Ele diz que Jesus estava no princípio. Que princípio é este? Isso nos lembra qual passagem do Antigo Testamento? O prólogo de toda a Bíblia, a abertura do Gênesis. E o que é que diz o Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio, o que foi que aconteceu no princípio? Deus criou os céus e a terra. Há alguns estudiosos que entendem a expressão composta, os céus e a terra, como uma referência aos nossos céus atmosféricos e à nossa terra. O planeta ou a superfície seca sobre a qual floresce a vida. Mas a maioria dos eruditos bíblicos crê que esta expressão usada por Moisés no Gênesis é muito mais abrangente. A maioria entende que quando Moisés escreveu, no princípio Deus criou os céus e a terra, esta expressão composta é um merisma, uma figura de retórica, para se referir a todo o universo. O universo espaço-temporal em sua totalidade. Gênesis 1, verso 1, fala que no princípio Deus criou todas as coisas. E no verso 2, restringe-se o foco da atenção ao nosso planeta, quando Moisés diz, a terra, porém, era sem forma e vazia. Mas antes, no verso 1, nós encontramos uma declaração toda abrangente, um merisma hebraico, em que nós encontramos ali a totalidade. Todas as coisas foram chamadas à existência por Deus no princípio. Gênesis não está tratando do princípio de nossa história. Gênesis 1, verso 1, não trata do princípio da criação de nosso planeta em específico. Gênesis 1, verso 1, trata do princípio absoluto do espaço, do tempo, toda a matéria, toda a energia. O universo foi chamado à existência em sua totalidade no começo, no princípio absoluto de todas as coisas. João, quando evoca o Gênesis,
no prólogo do seu livro, confirma esta interpretação. Porque logo abaixo ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Que princípio é este? Em que o Verbo estava. Quando todas as coisas foram, não apenas a criação de nosso pequeno planeta. Foi quando tudo o que foi feito se fez. E se fez por intermédio dele. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, estava no princípio, lá no começo absoluto, quando todas as coisas foram chamadas à existência. Quando tudo o que foi feito, quer visível ou invisível, foi chamado à existência, o Verbo já estava lá. Este é um ponto interessante, porque João não diz que o Verbo veio a ser. João não diz que o Verbo foi criado ou foi chamado à existência juntamente com as outras coisas. João diz que o Verbo já era, já estava lá quando todas as coisas foram chamadas à existência na criação original. Como João, um monoteísta judeu, chegou a esta compreensão? Ele chegou à conclusão de que, além de Deus, o Criador de todas as coisas, havia uma outra pessoa que ele teve o privilégio de conhecer, uma pessoa chamada Jesus Cristo, que estava com Deus lá no princípio. Veja a segunda frase. E o Verbo estava com... O Verbo estava na companhia de Deus, lá no começo. E a conclusão dele é de que o Verbo era... O Verbo estava com Deus e também era Deus. Tão divino quanto aquele Deus com quem ele estava. Como um judeu monoteísta conseguiu dar esse passo? Como aqueles homens conseguiram chegar a esta conclusão? De que, além da pessoa de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Eterno, havia uma outra pessoa, o Verbo, que estava com ele lá no princípio, e que, assim como ele, também era Deus. Este é um ponto que nós precisamos entender com mais profundidade. E vamos tentar compreender ao longo de nossos estudos aqui. Ainda no prólogo, João, no verso 18, diz: ninguém jamais viu a Deus. Uma referência a Deus, o Pai. A pessoa do Pai. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Embora nenhum homem tenha visto Deus, o Pai, o Deus unigênito, o Filho, o Verbo de Deus, veio ao mundo para revelá-lo. Alguém, a esta altura, pode estar se perguntando, então temos duas pessoas aqui chamadas Deus? Isso não é inconsistente com o monoteísmo bíblico? Será que é? Vamos avançar. Depois que Jesus ressuscita dentre os mortos, ele aparece aos seus discípulos. Tomé, o crente, não estava entre eles. 8 dias depois, Jesus reaparece. Tomé estava presente. E quando Jesus mostrou a Tomé as marcas em suas mãos e pés, Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé se dirige a Jesus Cristo, aquele homem que conheceu, com quem andou durante 3 anos e meio. Vendo agora ressuscitado da morte, diz: Senhor meu e Deus meu.
como este homem, um judeu monoteísta, chegou a esta conclusão? Vamos em frente. João, em sua primeira epístola, afirma: sabemos que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna, segundo essa declaração de João? Jesus Cristo. Como este homem, um monoteísta judeu, que acreditava na unidade de Deus, que tinha a unidade de Deus como um elemento mais precioso da fé judaica, chegou a fazer tal afirmação acerca da pessoa de Jesus Cristo. Como ele chegou a afirmar que Jesus Cristo era o verdadeiro Deus e a vida eterna? O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, afirma que o próprio Deus, o Pai, se dirige ao seu Filho, Jesus Cristo, chamando Deus. Veja que coisa interessante. O Pai diz: todos os anjos de Deus o adorem. Este é um ponto interessante, porque alguns estudiosos chegaram a afirmar que Jesus Cristo é chamado Deus na Bíblia apenas como um título de honra, mas que ele não seria Deus em essência. Jesus Cristo não seria Deus por natureza, uma vez que Deus, por natureza, só há um, que eles identificam como o Pai, a pessoa de Deus Pai. Então, muitos chegaram a afirmar que Jesus Cristo seria chamado de Deus apenas porque o Pai lhe conferiu tal título, como uma espécie de cargo ou posição elevada, como um título honorífico, um título de honra. Mas se assim o fosse, Jesus não seria descrito nas Escrituras como possuindo os atributos da divindade, os atributos naturais de Deus, como a onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, a imortalidade e assim por diante. E aqui nesse texto, o próprio Pai ordena que os anjos adorem o Filho, Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não é Deus em essência, se ele não é Deus por natureza, então por que o Pai ordenou que os seus anjos, suas criaturas, o adorassem? Nós teríamos aqui um problema moral. As criaturas podem adorar a um ser que por natureza não é Deus? Claro que não, né? Mas se o Pai ordena que todos os anjos o adorem, é porque ele não é Deus apenas porque recebeu um título, ou um cargo, ou uma posição elevada. Na continuidade, o texto diz: mas acerca do Filho, o Pai diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Pai se dirige ao Filho, chamando Deus. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Veja que nesse texto, o Pai se dirige ao seu Filho, reconhecendo sua divindade. Em uma outra ocasião, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, testifica da divindade plena de Jesus Cristo. Se referindo aos judeus, seus compatriotas, Paulo diz: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, o quê? Deus bendito eternamente. Amém. Note que por toda a Escritura do Novo Testamento, nós encontramos a mesma verdade sendo apresentada. Aqueles homens chegaram à conclusão de que Jesus Cristo não era meramente humano, mas era absolutamente divino. Ellen White confirma esta interpretação
dizendo: Cristo foi essencialmente Deus e no mais elevado sentido. Note que na cristologia de Ellen White, Cristo é Deus em essência. Ele não apenas recebeu um título honorífico, ele não apenas recebeu uma posição exaltada, ou uma posição de dignidade. Ele é Deus essencialmente, por natureza, por essência, e no mais elevado sentido. Quando alguém lhe apresentar um conceito sobre Jesus Cristo, verifique isto. Aqui está uma chave para decifrar qual é a cristologia verdadeira, qual é a visão correta sobre Cristo. Se Cristo for apresentado como Deus, no sentido mais elevado do termo, essa cristologia é verdadeira. Mas se ele for apresentado como Deus, num sentido que não é o mais elevado, ou seja, no mais elevado sentido, você já sabe que há uma fratura, uma deficiência nessa cristologia. Se eu afirmo que ele é Deus apenas por um título, que ele é apenas por cargo ou posição, mas não em essência, eu estou afirmando que ele não é Deus no mais elevado sentido, porque há um sentido mais elevado em que ele o poderia ser. Aqui nós temos uma chave cristológica para decifrar qual é a cristologia correta. Cristo é Deus em essência e no mais elevado sentido. Se alguém chegar para você apresentando Cristo como divino, mas ainda lhe falta algum atributo da deidade, você já sabe que esta cristologia é falsa. Ele é divino, mas lhe falta o atributo da eternidade. Ele não é onipresente. Ele não é onisciente. Se lhe falta algum atributo de Deus, então ele não é Deus no mais elevado sentido. Mas esta é a cristologia falsa. A cristologia verdadeira é: ele é Deus em essência e no mais elevado sentido. Ele estava com Deus desde quando? Desde quando? Só uma parte da eternidade? Toda a eternidade. E ela finaliza ecoando as palavras de Paulo em Romanos 9:5. Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Cristo é Deus em essência, no mais elevado sentido, e estava na companhia de Deus Pai desde toda a eternidade. Nunca houve um tempo em que ele não estivesse lá, na companhia de Deus Pai. Pelos séculos intérminos da eternidade pretérita, Cristo estava lá, na companhia de seu Pai. Nunca houve um momento em que ele não existisse ali. Ele não é um ser criado por Deus, como são os anjos. Ele não foi gerado por Deus como tendo um começo pontual em algum momento da eternidade. Ele estava com Deus desde toda a eternidade. Deus bendito para todo sempre. Então aqui nós estamos diante de um dilema. Como aqueles homens, os apóstolos de Cristo, judeus, de nascimento, de religião, de formação cultural, que tinham as escrituras do Antigo Testamento como regra de fé, que defendiam a unidade de Deus, que defendiam o monoteísmo hebraico, puderam dar esse passo, chegar à conclusão de que havia uma outra pessoa, além de Deus o Pai, que também era Deus, e no mais elevado sentido. Podemos dizer que a primeira crise que se instaurou na igreja primitiva apostólica foi esta. Entender como conciliar a nova realidade, a nova revelação de Deus em Jesus Cristo com o monoteísmo bíblico. Veja que coisa interessante. A primeira heresia, o primeiro falso ensino sobre Cristo na história da igreja cristã, não foi na direção de negar a sua divindade. Isso estava óbvio
para eles. Cristo é absolutamente divino. A primeira heresia cristológica foi na tentativa de negar a humanidade de Cristo. Veja que lá nas cartas, João claramente afirma que o anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Ora, mas alguém iria negar que Jesus Cristo veio em carne? Muitos negaram que Jesus Cristo era verdadeiramente humano, mas eles não negaram que ele era divino. Conhecer Jesus para eles foi tão impactante que eles chegaram à conclusão de que a divindade dele estava protegida. E aí muitos se sentiram livres para rejeitar a sua humanidade real. Alguns chegaram até mesmo a achar que Jesus Cristo tinha um corpo humano fictício, fantasmagórico. Alguns chegaram a achar que o corpo humano que ele tinha era mera aparência, uma ilusão dos sentidos. Esse grupo ficou conhecido na igreja primitiva como os docéticos. Quem eram os docéticos? Pessoas que rejeitavam a realidade humana de Jesus Cristo. A palavra docéticos vem do verbo dokeo, do grego, que significa aparência. Eles achavam que o corpo humano de Jesus era mera aparência. Mas ele era absolutamente divino. A divindade de Cristo não foi rejeitada logo no início da história. Porque quando eles conheceram a Jesus, ficou claramente evidente para eles de que era Deus quem estava ali. Jesus era Deus em carne para eles. E aí João escreve a epístola para refutar o docetismo. A ideia de que Jesus não era verdadeiramente humano. Ele era sim verdadeiramente humano, mas não era apenas isto. Ele também era completamente divino. Ele era o filho do homem, mas também era filho de Deus. Ou seja, ele era homem como nós, mas também era Deus conosco. Ele tinha as duas naturezas. Então nós estamos aqui diante de uma crise que se instaurou na igreja apostólica. Como conciliar, então, a presença de Jesus Cristo, absolutamente divino, com a ideia bíblica do monoteísmo? Nós estamos aqui, então, diante de dois deuses, porque os discípulos tinham plena convicção de que havia alguém no céu comandando todo o universo. Havia uma pessoa lá, Deus o Pai, com quem Jesus Cristo conversava em oração. E havia uma outra pessoa aqui na terra, na forma humana, que adotou a forma humana, se fez servo e veio ao mundo para revelar o Pai, e que também era Deus. Temos então aqui dois deuses? Como conciliar isso então com o monoteísmo? Hoje nós achamos difícil conciliar. Mas os escritores bíblicos, os apóstolos de Cristo, não perceberam aqui nenhuma inconsistência. Eles continuaram defendendo a unidade de Deus. Eles continuaram ensinando o monoteísmo hebraico. E ainda assim conseguiram encontrar um espaço dentro do monoteísmo para uma outra pessoa, para uma segunda pessoa, para a pessoa de Jesus Cristo. Temos aqui uma contradição lógica. Os discípulos foram forçados pela experiência, pelo conhecimento que tiveram do próprio Jesus Cristo, em alargar sua compreensão de Deus. Eles tiveram que rever o seu monoteísmo. Até então eles entendiam o monoteísmo no sentido unicista. Só há uma pessoa no céu chamada Deus e que controla o universo. Mas em nenhum momento a Bíblia diz, no Antigo Testamento, que Deus é uma só pessoa. Os textos que lemos não afirmam que Jeová é uma só pessoa. Os textos afirmam que Jeová é um. O texto não diz Jeová é uma só pessoa. Não é? Essa é uma inferência nossa. Mas os textos veterotestamentários não afirmam que Deus é uma só pessoa.
os textos do Antigo Testamento afirmam que Deus é um só. Deus é um. Mas não diz que é uma só pessoa. Então, quando os discípulos conheceram a Cristo e se tornaram convictos de sua divindade absoluta, é óbvio que eles chegaram à conclusão de que havia duas pessoas absolutamente divinas. Deus o Pai e Deus o Filho. Mas para eles isso não destruía o monoteísmo. Isso forçou os discípulos a uma compreensão monoteísta mais abrangente. Não um monoteísmo rígido e unicista, mas um tipo de monoteísmo que pudesse abranger no interior de Deus mais de uma pessoa, mais de um centro de autoconsciência. Isso seria uma contradição lógica? Alguns apressados acham que a doutrina bíblica da Trindade é uma contradição de termos, é uma contradição lógica. Mas não é. Seria uma contradição lógica se nós afirmássemos que Deus é um e três simultaneamente sob o mesmo aspecto. Mas é assim que se afirma na doutrina da Trindade? Não. A doutrina bíblica da Trindade, bem compreendida, afirma que Deus é um em um determinado aspecto e é três em outro aspecto. Logo, não há contradição. Tecnicamente, nós não temos uma contradição lógica. Porque quando nós afirmamos a unidade de Deus, é num sentido. E quando afirmamos a pluralidade de Deus, é no outro sentido. As informações não se chocam. Deus é um em que sentido? Deus é três em que sentido? Em um outro sentido. Não o mesmo. Então nós não teríamos aqui, tecnicamente, uma contradição lógica. Pode ser algo supralógico, pode ser algo que vai além, pode ser algo que nós não podemos alcançar, penetrar, compreender, paradoxal, mas contradição não é. Não dado o conceito de contradição, como vamos entender melhor daqui para frente. Como nós podemos então entender a unidade de Deus? Vamos ver alguns indícios bíblicos. Gênesis capítulo 2, verso 24. No jardim do Éden, após a criação do homem, Deus se propôs a fazer uma mulher que lhe fosse idônea. E o texto fala ali que Deus celebrou o primeiro casamento no Éden, no ambiente perfeito do Éden. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. Aos olhos de Deus, Adão e Eva, no Éden, no ambiente da perfectibilidade edênica, compunham uma só carne. Eu pergunto para vocês, nós tínhamos ali quantas pessoas? Hã? 2 pessoas, cada uma com seu próprio centro de autoconsciência, intelecto, sentimentos e vontade própria. Sim ou não? Cada uma com sua própria individualidade. Sim ou não? Mas no contexto do casamento, aos olhos de Deus, eles perfazem uma só carne. Ora, se é possível, no contexto de um casal, 2 pessoas serem consideradas uma só carne, isso talvez possa nos ajudar a entender a relação entre o pai e o filho, sem destruir o monoteísmo bíblico. Homem e mulher são um aos olhos de Deus. Pelo menos foi assim no primeiro casamento celebrado na história deste mundo. Eu pergunto para vocês, em que sentido Adão e Eva eram uma só carne? Como eu posso entender essa unidade que havia entre eles? Vamos ver um outro texto. Paulo, em Gálatas capítulo 3, verso 28, fala que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre,
nem homem nem mulher, porque todos vós sois o quê? Um em Cristo Jesus. Paulo agora fala da unidade dentre os membros da comunidade cristã, dentre os membros da igreja. Veja que num casamento ideal, temos duas pessoas distintas que, aos olhos de Deus, perfazem uma só carne. E na comunidade cristã ideal, nós temos múltiplos membros, mas que, aos olhos de Deus, são um em Cristo Jesus. Podemos então dizer que, do ponto de vista bíblico, é possível que mais de uma pessoa formem uma unidade. Sim ou não? Um ponto interessante é que, lá no texto do Gênesis, quando diz que homem e mulher são uma só carne, essa palavra uma, no texto hebraico original, é o termo errad. Lembra dessa palavra? O que é que diz Deuteronômio 6,4? Yahvé é errad, é um. Quando fala do casal, diz que eles são errad, um só, uma só carne. O texto não diz que eles são uma só pessoa. O casamento não destrói a individualidade. As pessoas mantêm sua identidade própria. Mas eles são uma só carne. Podemos falar que Deus o Pai e Deus o Filho, embora duas pessoas distintas, são errad. São um. Ou seja, são uma perfeita unidade. O que implica, o que nós podemos encontrar dentro desta unidade? Vamos ver mais algumas passagens, vamos ver o que a Bíblia pode nos ajudar. Em João capítulo 17, Jesus faz a sua última oração em seu ministério público em favor de seus discípulos. Depois de um longo discurso, que abarca 3 capítulos, João 14, 15 e 16, que eu vou estudar amanhã à tarde com os irmãos. No capítulo 17, ele faz uma oração final. Ele ora pela unidade dos discípulos. Quantos discípulos nós tínhamos ali? Nesse contexto? 11. Judas já tinha se retirado. Lembre-se que nós estamos aqui naquela quinta-feira, na noite de quinta-feira após a ceia. Jesus estava para se dirigir ao horto do Getsêmani. Naquela noite ele seria preso. Ele faz uma oração pelos discípulos. Oração esta que ficou conhecida na história como a oração sacerdotal. Ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam, o quê? Um, assim como nós. Jesus ora ao Pai para que os discípulos, os 11, sejam um, assim como ele e o Pai eram um. E ele continua: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados aonde? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus ora para que os discípulos sejam um, para que eles sejam aperfeiçoados em unidade, assim como ele e o Pai eram um. Na opinião de Jesus, ele e o Pai não eram duas divindades. Eles eram duas pessoas, é verdade, mas não dois deuses. Duas divindades. Eram duas pessoas, mas a unidade que havia entre elas era tão perfeita e absoluta que justifica as Escrituras ao afirmarem que Deus é um. Esse ponto tem que ser compreendido por nós aqui. Veja como Ellen White comentou este texto. O texto de João, capítulo 17. Ela diz: declaração admirável. A unidade existente entre Cristo e seus discípulos não destrói o quê? A personalidade de nenhum deles. Quando Jesus ora para que os discípulos sejam um, Jesus não está querendo destruir a individualidade deles.
eles deveriam ser um em que sentido? Propósito, pensamento e caráter. Mas não em pessoa, evidentemente, porque isso seria uma impossibilidade. E a conclusão dela é brilhante. Ela diz, assim é que Deus e Cristo são um. Deus e Cristo, embora duas pessoas distintas, são um, em que sentido? Propósito, pensamento e caráter. Aí eu pergunto para os irmãos, esse tipo de unidade moral que também se exige de nós, como igreja, é suficiente para preservar o monoteísmo bíblico? Afirmar que existe uma pessoa no céu, Deus o Pai, e uma outra pessoa, Deus o Filho, e que são unidas em propósito, pensamento e caráter, justifica as Escrituras ao afirmarem que há um só Deus? Ou nós precisamos de algo além disso? Muito provavelmente precisamos de algo além. Porque quando eu afirmo que um casal, embora duas pessoas distintas, são uma só carne, eu não estou proibindo afirmar que são duas pessoas. Não é verdade? Então, quando eu afirmo que o Pai e o Filho são um só Deus, se for apenas nesse sentido aqui, não se proibiria dizer que eles também são dois deuses. Mas a Bíblia proíbe afirmar que há dois deuses. Que o Pai e o Filho são duas divindades. Então, a unidade que há entre eles é muito mais misteriosa, absoluta, do que a unidade que há em um casal. A unidade que há entre os discípulos, pela qual Cristo orou. E a unidade que deve haver entre nós como membros de um só corpo. Em um outro contexto, Jesus fez esta forte declaração. Eu e o Pai somos um. Quando ele afirmou isso no capítulo 17, ele se referiu àquela unidade moral, de pensamento, de propósito, as mesmas intenções, o mesmo caráter, e que ele gostaria que os discípulos também tivessem. Orou ao Pai para que os discípulos também tivessem. Mas nesse contexto aqui, a declaração de unicidade é mais abrangente. No capítulo 10, Jesus não está falando, eu e o Pai somos um porque temos o mesmo pensamento, temos o mesmo propósito, temos o mesmo caráter. No capítulo 10, ele está afirmando uma unidade com o Pai muito mais profunda do que esses elementos morais que se requer também de nós. Em que sentido ele faz essa afirmação? Ellen White nos ajuda a entender esse texto, afirmando, eu e o Pai somos um, João 10:30. As palavras de Cristo estavam cheias de profundo significado. Ora, se Jesus estava afirmando que ele e o Pai eram um, porque tinham o mesmo propósito, onde há profundo significado nisso? Não há nenhum profundo significado nisso aí. De nós também se exige essa unidade. Unidade de propósito, unanimidade de pensamento. Mas Ellen White diz que aqui em João 10, verso 30, quando Jesus afirma, eu e o Pai somos um, essas palavras estavam cheias de profundo significado. Por quê? Ao declarar que ele e o Pai eram um em quê? Substância, possuindo os mesmos atributos. Jesus não é um com o Pai apenas nesses aspectos morais da unidade que se exige de nós. Unidade de pensamento, unidade de propósito, ter os mesmos objetivos, unidade de ação, unidade de caráter. Além disso, ele é um com o Pai em substância, compartilhando exatamente dos mesmos atributos. Todos os atributos que o Pai tem em sua própria substância divina, o Filho também tem. Se a substância, a natureza do Pai é eterna,
onipotente, onisciente, onipresente, o Filho, que é da mesma substância e compartilha exatamente dos mesmos atributos, também os tem. A unidade que há entre o Pai e o Filho é muito maior, mais abrangente, do que a unidade que há num casal, quando a Bíblia afirma que eles são uma só carne. A unidade que há entre o Pai e o Filho é muito maior, mais abrangente, inalcançável e misteriosa do que a unidade que se exige dos discípulos e que se exige de nós. Jesus e o Pai não são um apenas porque têm os mesmos objetivos ou unidade de ação. Jesus e o Pai não são um porque têm os mesmos propósitos apenas. É muito mais do que isso. Eles são da mesma substância. Pense nesse termo, substância. De que substância é feito um ser humano? Carne e ossos. De que é feito um anjo? Vou trocar a palavra substância por material ou matéria. Embora não seja uma definição tecnicamente exata, mas para nossa compreensão aqui. De que material é feito um ser humano? Carne e ossos. De que é feito um anjo? Nós não sabemos, hein? De carne e ossos é que não é. Mas é de algum tipo de substância, desconhecida a nós. Se é de plástico, de aço, nós não sabemos. Sabemos que eles são feitos de um tipo de material. Não é verdade? Agora, pense mais abrangentemente. De que material é feito o próprio Deus? O corpo indestrutível de Deus é feito de que substância? Cuidado. Aqui nós temos que... Lembra da advertência no início, né? Aqui nós temos que tirar as sandálias dos pés. Nós não sabemos de que é feita a substância de Deus. Nós não sabemos o que é a natureza divina. Nós não sabemos qual é a sua essência. Mas aqui nos é revelado que o Filho Jesus Cristo é exatamente da mesma essência, da mesma substância que o Pai. Se nós tivéssemos dois anjos aqui, Gabriel e... Se nós tivéssemos dois anjos aqui, Gabriel e o outro... Ainda bem que vocês não se arriscaram a criar nomes aí extra-bíblicos. Mas vamos supor, Gabriel e Rafael. Nós podemos dizer que eles são da mesma substância? São feitos da mesma substância? Se não forem da mesma substância, eles não são desta categoria de existência, a categoria angelical. O que faz com que você afirme que o pastor e eu aqui somos da mesma categoria de ser, somos humanos? Porque nós somos da mesma substância, temos a mesma natureza humana, embora sejamos pessoas distintas. O que Ellen White está dizendo é que a mesma coisa acontece com Cristo e o Pai. São da mesma substância. E compartilham dos mesmos atributos. Portanto, a unidade que há entre o Pai e o Filho vai muito além daquela unidade que se exige de um casal ou se exige dos discípulos de Cristo ou de sua igreja hoje. A unidade que há entre o Pai e o Filho é tão profunda que justifica as Escrituras ao afirmarem que há um só Deus. Embora duas pessoas, dentro do ser de Deus, nós temos apenas um Deus. Nós não podemos afirmar que nós temos aqui duas divindades. Os discípulos alcançaram esta compreensão. Eles afirmaram, o Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus. Mas a Bíblia nos proíbe de afirmar que há dois deuses. A unidade que há entre eles é indissolúvel. A unidade que há entre eles é misteriosa, é supralógica, está além de nossa compreensão, mas justifica as Escrituras ao afirmar que há um só Deus. Duas pessoas, mas um só Deus. Entenderam isso, sim ou não? Então, nós, adventistas do sétimo dia, estamos comprometidos com ambas as verdades. Nós temos que defender o quê? A unidade de Deus, Deus é um, e temos que defender a pluralidade em Deus. Esse Deus único,
é plural. Não é uma mônada. Não é um elemento unicista. Não é uma só pessoa. O Deus único tem mais de um centro de autoconsciência, intelecto e sentimentos. Em outras palavras, a Bíblia afirma que Deus é um, sim ou não? E até aqui, pelo que estudamos, a Bíblia também afirma que Deus é dois? Sim ou não? Porque não há contradição lógica? Quem lembra? Já caminhando para o final. Por que não há contradição lógica? Porque ele é um em um certo aspecto e dois em outro aspecto. Em que sentido ele é um? Unidade absoluta de atributos. Tem a mesma substância, a mesma natureza, os mesmos atributos, as mesmas características. Nisso eles são um. Ok? E em que sentido eles são dois? São duas pessoas. Não há contradição lógica. Se eu afirmo que Deus é dois quanto à personalidade e que ele é um quanto à unidade de atributos, eu estou colocando em compartimentos lógicos diferentes. Como é que isso poderia ser uma contradição? Seria uma contradição se nós afirmássemos que ele é um e dois ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Não é verdade? Sim ou não? Então agora vem a pergunta que não quer calar. Se duas pessoas podem compor um único Deus, se duas personalidades distintas, cada uma com sua individualidade, seu próprio centro de autoconsciência, intelecto e sentimentos, podem perfazer o mesmo Deus, um único Deus, sem destruir o monoteísmo bíblico, quantas mais pessoas nós poderíamos introduzir no interior do próprio Deus? Se houvesse, por exemplo, um terceiro membro, uma terceira pessoa, um terceiro centro de autoconsciência, intelecto e vontade, e que fosse da mesma substância, e que compartilhasse dos mesmos atributos, e tivesse os mesmos propósitos, sentimentos, objetivos, caráter e tudo mais. Isso poderia ser introduzido na unidade de Deus sem destruir o seu monoteísmo? Sim ou não? E se houvesse um quarto membro, com as mesmas características, um quinto, um sexto, nós poderíamos ter, em tese, um número infinito de pessoas distintas perfazendo a mesma divindade. E isso não seria logicamente inconsistente com o monoteísmo. Aí alguém pode perguntar, então são quantos? Quantos a Bíblia disser que é. Amanhã de manhã veremos que há um terceiro membro. E à tarde nós desenvolveremos o assunto com mais profundidade. Ok? O que eu quero que os irmãos entendam nesse ponto é que logo no início, logo na igreja apostólica primitiva, se instaurou uma crise. Eles conheceram uma pessoa, Jesus Cristo, que os forçou a remodelar o seu monoteísmo. Seu monoteísmo rígido e unicista, a visão de um Deus pessoal, uma única pessoa governando o universo, teve que se expandir. Nova revelação foi apresentada. Nova revelação sobre Deus na pessoa de seu Filho. Isso fez com que aqueles homens, que eram monoteístas, preservassem o monoteísmo, porém, introduzissem mais uma pessoa dentro da unidade de Deus. Nós precisamos estar comprometidos com o monoteísmo, mas não com o monoteísmo rígido e unicista, mas o monoteísmo trinitário, como veremos ao longo de nossos estudos aqui. Nessa noite nós vimos pelo menos que há duas pessoas na Bíblia que são chamadas de Deus. A mesma Bíblia que nos proíbe afirmar que há dois deuses. Há duas pessoas e os dois perfazem uma unidade profunda que chamamos Deus. Um só Deus em duas pessoas. Amanhã veremos se as Escrituras nos revelam mais
sobre este Deus tão maravilhoso a quem adoramos. Se nós ficássemos apenas com a revelação do Antigo Testamento, talvez nós teríamos uma visão unicista, talvez. Porque já há indícios, em fase embrionária, da pluralidade divina dentro do próprio Antigo Testamento. Mas se nós tivéssemos apenas a revelação dada por Deus no Antigo Testamento, talvez nós não tivéssemos a compreensão de que há uma segunda pessoa, Jesus Cristo, dentro da unidade de Deus. Mas nós temos uma revelação progressiva no Novo Testamento. Isso nos faz ter uma visão de Deus diferente. Os cristãos têm um conceito único de Deus. Pessoas que não entendem o que é a trindade bíblica fazem acusações tolas, como a ideia de que a trindade, o Deus trinitário do cristianismo, é uma herança do paganismo, das tríades pagãs do Antigo Egito, da antiga Mesopotâmia, ou até mesmo de uma versão hindu da trindade. As pessoas que fazem essa afirmação nem conhecem o que são esses deuses no paganismo, e muito menos o que é o Deus trinitário do cristianismo. Mas quando nós estamos em oração, quando nós estamos em súplica diante de Deus, faz sim grande diferença saber que há mais de uma pessoa. Isso faz uma grande diferença. Nós temos um Deus e Pai que controla todo o universo que criou. E Ele enviou a este mundo o seu Filho, Jesus Cristo, tão divino quanto Ele, que assumiu a forma humana, se fez servo, viveu entre nós e derramou seu precioso sangue na cruz para nos redimir. Não foi apenas um enviado de Deus, não foi apenas um profeta ou um mestre de moral que morreu na cruz para nos redimir. Foi o próprio Deus quem derramou seu sangue na cruz, na pessoa de seu Filho. Isso compra a nossa redenção. Não foi meramente um homem que expirou na cruz. Não foi um anjo, como Gabriel, por exemplo, que morreu na cruz. Nossa salvação não foi paga pela vida de um anjo, por mais preciosa que seja, mas foi paga pelo sangue do próprio Deus. Deus, o Filho, veio a este mundo para nos redimir. Foi Ele quem derramou seu sangue na cruz. Isto quita para sempre nossa dívida. Suas palavras, suas últimas palavras na cruz, tetelestai. Palavra grega que traduzida para o português aí, em nossas versões, é está consumado. Mas a melhor tradução é está pago. Na cruz foi pago um preço alto que custou a vida de Deus. Deus, por definição, é imortal. Mas para experimentar a morte, Ele teve que assumir a forma humana. E quando assumiu a forma e a natureza humana, Ele pôde experimentar o sofrimento e a morte. E pôde quitar a nossa dívida. De modo que hoje nós estamos salvos, somos livres em Cristo. Que os irmãos apreendam isto. Que os irmãos entendam esta grande verdade de que um dia Deus o Filho, veio a este mundo para derramar o seu sangue na cruz e nos redimir e nos salvar e poder nos dizer hoje, estão perdoados os nossos pecados. Amém.